Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao 2JLT, um podcast criado por 3 estudantes de jornalismo curiosos por conhecimento e novas histórias. Nessa temporada, o nosso assunto é música, uma das poucas coisas que nos une independente do gênero preferido de cada um. Então venha com a gente nos embalos de terça-noite para uma conversa sobre a produção de eventos musicais. Eu sou a Júlia Dresch, obcecada por músicas pop tristes e românticas. Eu sou Júlia Regla, fã de Selena Gomez, Taylor Swift e Coldplay. E o Theo, que não pode estar aqui hoje, é fã das divas pop do Brasil e de fora. E nós somos o 2JLT. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do 2JLT nos embalos de terça-noite. No episódio anterior, discutimos sobre a produção de trilhas sonoras para as produções audiovisuais. E hoje, nossa conversa é sobre os bastidores de shows e festivais de músicas. Nossa convidada desse episódio é a Ana Luísa Aguiar. Ela é produtora do Festival de Carnaval Casa Bloco do Rio de Janeiro, foi produtora do Prêmio da Música por 7 anos e dá aula de produção executiva. Para aqueles que estão nos assistindo, podem perceber uma mudança de vestuário, ou também corte de cabelos. E também a falta de um integrante que não pôde estar aqui hoje. Isso porque a nossa entrevista com a Ana foi gravada em outro dia. Então, bora para essa conversa? Obrigada, gente. Que prazer estar com vocês. Que legal. Ao vivaço. Ao vivo. A gente do Rio Grande do Sul e tu aí no Rio de Janeiro. Isso. Quem sabe faz ao vivo. Não é fácil, né, gente? É verdade. A gente ali. Ana, tu sabe que a gente adora um carioca, né? Porque um dos nossos primeiros convidados também estava no Rio, então a gente tá adorando fazer essa conexão Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, assim, tá sendo incrível. Ana, Legal. mas antes da gente começar aqui a nossa gravação, tu comentou que trouxe uma frase pra gente poder começar o nosso podcast. Então, se tu quiser falar essa frase pra gente começar. Eu trouxe 2 frases, não são minhas, mas são de pessoas muito especiais. Um, inclusive, é o pai da educação, né? O mestre da educação, Paulo Freire. Ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Maravilhoso, mestre Paulo Freire, né? Acredito que todo mundo conhece. Essa frase marca muito, porque vocês me chamaram para esse podcast, então, de certa forma, a gente está querendo conhecimento, né? Está todo mundo buscando conhecimento, seja na área de produção artística, produção de logística, de show, de festival. Essa frase do Paulo Freire me marca muito, porque não adianta eu chegar aqui, transmitir todo o meu conhecimento sem criar essa possibilidade para que vocês mesmos, com a minha fala, construam o conhecimento de vocês. Então, não sou eu que vou estar transmitindo, né? O que eu vou falar vai somar, acredito, para vocês construírem esse conhecimento e formarem esse conteúdo que vocês, né, incrível, que vocês estão passando aí para várias pessoas que pretendem atuar dentro da área de produção. E a minha segunda frase, se vocês me permitem, é da Sara Antunes, que é uma atriz incrível, que atua em vários espetáculos Brasil afora, já trabalhou com a Fernanda Montenegro, inclusive. Os tempos duros pedem mais de nós, mais criações, mais entrega, mais escritos, mais colaborações, mais encontros. Sara Antunes. Então, acho que eu quis trazer essas 2 frases aqui para começar. Não sei se vocês vão entender agora, mas talvez em outro momento vocês consigam absorver o que eu tentei deixar com essas 2 frases aqui para vocês. Só para contextualizar aqui, eu comecei a trabalhar como produtora em 2006, como assistente de produção do Prêmio da Música Brasileira, que foi, né, hoje não é mais, porque a gente tem outras premiações grandes, como o Multishow, que está acontecendo hoje, que é a minha grande parceira de produção, Luísa Viglio, está na Globo fazendo essa produção do Multishow, que se tornou uma premiação muito conhecida, né, grande, mas eu comecei no Prêmio da Música Brasileira em 2006, que foi um dos maiores prêmios desse país, da música, que premia, né, dá premiação para várias categorias, MPB, é bem complexo a divisão das categorias e subcategorias de um prêmio de música. O Multishow, acho que quem assistir vai ver que é uma coisa mais
mais pop, né? Existe a divisão de categorias também. Só que os bastidores, ele já começa com a curadoria, né? Com a curadoria do artístico desse prêmio, que é feita pelo diretor. No caso do Prêmio da Música Brasileira, na maioria dos prêmios, pelo diretor, né? Pelo idealizador do Prêmio da Música Brasileira. A gente tem diversas perguntas para te fazer também ao longo do podcast, também pra gente poder entrar mais nesse assunto dos festivais e tudo mais. Então, a gente já tá quebrando um pouco o clima, a gente acabou te conhecendo e tudo mais, mas a gente tem uma dinâmica para te fazer antes de começar. Podemos fazer a dinâmica? Podemos. Tá. Então, Ana, como tu já trabalhou como produtora musical, de prêmios, festivais e tudo mais, a gente selecionou aqui 15 nomes de artistas conhecidos no Brasil todo, e a gente queria muito que a gente vai te passar esses 15 nomes, a Júlia vai te mandar eles agora por WhatsApp, e aí, desses 15 nomes, a gente quer que tu selecione 7, tá? Pro line-up do teu festival. Tu vai ter que montar um festival, tipo, agora, um novo festival, tipo Ana Luísa Fest, sabe? E aí tu diz assim, não, esses aqui eu quero muito que estejam no meu festival. O primeiro nome que eu selecionei é acho que é um dos nomes do momento, assim, sabe? Que tá fazendo muito sucesso, que é a Anitta. A gente tem o segundo nome, Pablo Vittar. Aí indo pro sertanejo, Lua Santana e Gustavo Lima. Aí tem um pagodinho, né? Que um pagodinho é muito bom, ainda mais que tem uma cervejinha nesse festival, que é o Thiaguinho e o Dilcinho. Aí tem uma música mais leve também e tal, mais alternativa, que é a Ana Vitória e o Gião. Acho que nem é tão alternativo eles, O João mas... é mais pop nacional. É, mais pop, né? Aí a gente também tem MPB, Marisa Monte e Caetano Veloso. Aí o L7, que ele canta... Eu acho que ele é cantor de rap, se eu não me engano, não conheço muito, mas ele tava num festival aqui, que teve aqui em Porto Alegre esse final de semana, que foi o Rap em Cena. Aí a gente tem também a rainha Ivete Sangalo, né? Não podia faltar Eu já fui em show dela e eu sei que é incrível. Alok, Capital Inicial e Isa. Então, desses 15 nomes que a Júlia te passou aí agora, a gente quer que tu selecione 7 pro line-up do Ana Luísa Fest. Vou começar pela Marisa Monte. É um show incrível, acabou de acontecer aqui. Quem faz toda o visual, a projeção do show da Marisa é o Batman Zavarese, que também já foi meu chefe, que eu fiz o festival Multiplicidade com ele, que é um festival de tecnologias. O Batman é um gênio na projeção. Se vocês tiverem oportunidade de dar um Google aí para ver o show da Marisa e o que o Batman faz com a projeção, vocês vão amar, é um trabalho incrível. Então, eu acho que o show da Marisa é um show top, assim, tem que estar nesse line-up. Caetano, com toda certeza, né? Nosso gênio da música brasileira, um repertório incrível, vasto, cultura na veia, história do Brasil na veia. Caetano não pode faltar também nesse line-up. Vamos lá. Anitta, né? Não tem como tirar. Tá, Anitta. Anitta é Anitta, né? É uma gênia, né? Uma celebridade, uma pessoa que veio e cresceu. Enfim, o que falar de Anitta, né? Anitta tem que estar nesse line-up. Pablo também, acho que vem para arrasar aí. Acho que seria uma dobradinha interessante, né? Marisa Monte, Caetano, Anitta, Pablo, né? Uma misturada. Esse festival não tem bem um segmento, né? Ele é pop, ele é MPB. Ai, meu ingresso já estaria comprado. Isa. Nossa, o show dela é Com incrível. certeza. Muito bom. Isa é incrível, uma presença de palco incrível. Olha, de todos aqui, eu só trabalhei com Caetano, viu? Assim, trabalhei indiretamente, né? Assim, não para ele, né? Só Caetano, dessa lista inteira. Ivete, né? A Veveta também vai abrilhantar qualquer festival que ela tiver no line-up. Vamos botar o Alok, porque ele vai com o DJ, aquele som, vai dar aquela agitada, né? Sempre bom. Pensando em festival, né?
Sim. E aí, vamos trazer mais um aqui para não deixar ninguém de fora, para fechar os 7, né? Fecha os 7. Botar o Tiaguinho. Um bom festival. Ótimo, muito bom. Bom, então agora a gente vai começar com as perguntas. Ana, eu queria que tu começasse falando o que tu faz atualmente. Atualmente, eu sou produtora de comunicação e marketing da Luta pela Paz, que é uma ONG que atua na Favela da Maré, no Complexo do Amaré, no CPX, que não é Cupincha, que é um Complexo da Maré. É uma favela no Rio de Janeiro, né? Uma comunidade no Rio de Janeiro, bem grande. A gente é uma ONG que atua dentro da comunidade e tem uma academia e com artes marciais, tem cursos de tudo que você possa imaginar, enfim, de planilhas, programas de treinamento, todas as lutas de artes marciais. Hoje, dentro da luta, eu sou produtora de comunicação e marketing, eu atendo esses financiadores, então o financiador ele está financiando os nossos projetos. Então, a gente tem projetos dentro da comunidade e a gente executa peças, né, tanto de comunicação visual desses projetos. A gente tem projeto no Ceará, no Recife, em São Paulo, em breve no Sul, quem sabe. Aí você vai falar, ué, Ana, mas o que a produtora tem? O que a produção está fazendo dentro de uma ONG que atua dentro de uma comunidade? A produção é um campo muito vasto. Eu dou aula de produção, assim, meu curso, eu explico muito bem cada área de produção, cada tipo, o mundo dos eventos, o que é evento corporativo, o que é evento cultural, o que é evento acadêmico. Então, assim, são grupos de eventos, é uma gama. Então, muitas pessoas me procuram, até os alunos, eu quero ser produtor. De quê que você quer ser produtor? Você quer ser produtor artístico? Você quer ser produtor de logística? Você quer ser um produtor de material gráfico? Então, as áreas são muitas, é difícil as pessoas reconhecerem, entenderem isso. Muita gente não entende o que o produtor faz. Então, Ana, agora que já tá falando um pouco de como é a produção e tudo mais, esses festivais, eu quero te perguntar pra ti, quais são, quais são, né, as maiores dificuldades em produzir um festival? Eu acho que as dificuldades são muitas, mas vai depender da equipe que você tem, a verba que você tem. A verba é uma coisa que influencia muito, todo mundo sabe, né? O budget, o famoso budget que você tem ali. Fazer essa distribuição, nem sempre... Eu sou muito sincera com os meus alunos, com todo mundo, e vou ser sincera com vocês. Nem sempre a verba que se tem para um festival, ela é distribuída de forma, não vou dizer igualitária, né? De forma que todo mundo sai satisfeito, né? Sempre uma parte vai sofrer. No meu caso, quando eu tenho a possibilidade de ser produtora executiva e dialogar com o idealizador, diretor do projeto, eu estou sempre querendo favorecer a equipe de produção, que geralmente é a que ganha menos. E não tem que ganhar menos. Não tem. Então, assim, quando a gente quer cortar um orçamento, eu não vou cortar da carne de quem está ali dando sangue. Você vai cortar de outros lugares do orçamento. Então, assim, é um malabarismo, é difícil dizer o que é mais difícil dentro da produção de um festival. Eu gosto de atuar em todas as áreas. Eu sou produtora de montagem também, então eu adoro estar com o carregador fazendo a logística de montagem, o que monta primeiro, vai montar o cenário, vai montar a luz, vai montar o som. Existe uma logística. Aí você fala, mas tem uma fórmula para isso? Não, porque depende do lugar que vai ser feito o festival, depende do volume que você tem de equipamento, do volume que você tem de cenário, das equipes. É complicado dizer o que é mais difícil, né? Eu acho que mais difícil é lidar com a coisa do caótico e do genial. É pegar esse caótico do diretor e da genialidade dele e trazer para a realidade, para o que dá para a gente produzir. Ana, tu comentou também que durante 7 anos tu foi produtora do Prêmio da Música. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso e também exatamente qual era a tua função. Então, eu comecei no Prêmio da Música, meu primeiro ano do prêmio foi em 2006.
era em homenagem ao Zequete, não sei se vocês já ouviram falar, mas o Zequete é o mestre do samba. Se eu não me engano, foi o Zequete que compôs o primeiro samba gravado no Brasil, pelo telefone, se eu não me engano, a gente pode procurar depois. O prêmio, ele tinha um homenageado por ano, né? Tem um ano que o homenageado é uma pessoa viva e outro é alguém que já faleceu. Eu já fiz prêmio em homenagem ao Zequete, ao João Bosco, a Clara Nunes, entre outros. Eu comecei como assistente de produção, fazendo credencial de serviço, ou seja, a gente tinha o fornecedor de som, de luz, o operador de tráfego, o pessoal da Rede Globo que ia gravar ali e fazer a transmissão ao vivo, e eu entrava em contato com cada fornecedor me mandava a lista de equipe dele, eu planilhava tudo, eu comecei assim, planilhando, fazendo as credenciais, fazendo ali, aprendendo a fazer planilha com almoço, quem tinha almoço, quem não tinha, quem almoçava, qual era o horário. E ali, no meu primeiro ano do prêmio, eu conheci o Chico Calabro, que foi diretor técnico por muitos anos do Prêmio da Música Brasileira, e eu via que o Chico mexia em planilha, marcava a montagem, abertura de carga e descarga para subir equipamento e tal, e aquilo eu me interessei, falei, Chico, o que é isso que você faz? Aí ele, você quer aprender? Eu falei, quero. E aí eu já era assistente do prêmio, virei assistente do diretor técnico desse prêmio e cheguei no Teatro Municipal às 6 horas da manhã, como ele combinou comigo, e acompanhei uma montagem desse meu primeiro prêmio com ele. E foi ali que eu aprendi tudo, assim, de montagem, né? Num carga e descarga de um dos maiores teatros que tem no país, que é enorme. A porta desse carga e descarga tem, sei lá, 5 metros de altura. Por quê? Porque entram cenários enormes, entram muitos equipamentos. Não é uma logística fácil, né? A gente, como mulher, sabe também que lidar com o homem, porque a gente lida, né, com carregadores ali, olha, tem que subir assim, isso aqui vai para o lado esquerdo do palco, isso para o direito, isso aqui é de backstage, isso aqui é da frente. E aí, de assistente de produção, eu virei produtora, né? E aí já comecei a cuidar a ver o contrato, que na época a gente chamava de carta-acordo, receber os artistas, fazer a pesquisa sobre o homenageado, até virar assistente do diretor do prêmio, que é o José Maurício Macline. E na nossa conversa anterior, essa gravação, você falou que a produção de festival, então, envolve muitas áreas, como tu agora também falou, curadoria, produção artística, direção técnica. Tu poderia falar um pouco mais sobre isso, assim, como funciona a divisão dessas categorias dentro da produção de um evento? Vou pegar o exemplo da logística. Logística, você pode fazer uma logística de aéreo, terrestre, marítimo, etc. Vou falar do festival. Marítimo não, vamos deixar... Porque eu fiz um evento na Ilha Grande, que era uma gravação de uma paródia com a Anitta, e aí, como era na Ilha Grande, a gente tinha lancha, então a logística era de aéreo, marítimo e terrestre. Mas no festival, quando você faz uma curadoria, né, dos artistas que vão se apresentar no festival, e até os... É porque eu estou usando o exemplo da premiação, né? Que aí você tem quem foi premiado, né? Quem são os indicados, quem foi o premiado, e os artistas que vão cantar ali no festival, na premiação. E um mora em São Paulo, o outro mora em Minas, o outro mora no Sul. Então, existe a logística para trazer eles para o Rio de Janeiro, porque a premiação acontece no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então, existe um produtor de logística que vai cuidar só disso. Ele vai pegar essa lista, que pode ser de 20, 30, 50. Imagina você fazer uma logística de 50 pessoas. Vou falar da Casa Bloco, né? Um festival enorme. Você traz artista da Bahia. Então, essa logística de transporte, né? De translado, transporte, como vocês quiserem chamar, existem vários termos para isso, ela começa no aéreo, né? Então, tem a logística de aéreo, é você fechar a passagem, ver as datas, se ele está ali. O evento acontece dia 10, então ele tem que chegar... Às vezes, o artista tem um show, ele está num show em Teresina.
né? Ele está em Teresina um dia antes. Alguns podem vir por conta própria, porque já tem um jatinho, o outro vai vir por conta da produção, então a logística vai fazer todo o fechamento de passagem, né, do aéreo, para ele chegar na data certa, no horário certo. Aí vem a logística de hotel, né, de hospedagem. Então, logística aérea, pensando no deslocamento entre cidades, entre países, se você for trazer um artista de fora, né? E aí, depois disso, o transporte do aeroporto para o hotel é outra logística, além do aéreo, é a logística, desculpa, de transporte terrestre. E aí, depois, a logística hotel, né? Que é de hospedagem, check-in, check-out. Isso o produtor de logística. O diretor do festival vai cobrar o produtor. E aí, como é que tá? O produtor executivo do festival também vai cobrar o produtor de logística, né? Ana, tu também comentou com nós numa conversa anterior que tu possui um projeto sobre histórias de bastidores. Então, focando um pouco nisso, eu queria que tu contasse um pouco mais sobre ele e também sobre histórias que te impactaram, chamaram a atenção ou até surpreenderam. Então, Histórias de Bastidores, na verdade, nasceu durante a pandemia. Eu já tinha essa ideia, como eu dou aula de produção, eu comecei a ter essa ideia eu vi que as pessoas têm muitas dúvidas, né? Pode ser que a gente faça essa parceria, ó, quem sabe, hein? Que a gente não faz isso, que pode ajudar pra caramba. Já produzindo aqui, hein, gente? O História de Bastidores nasceu na pandemia. E eu pensando, que eu me inscrevi no Natura Musical, que é um edital, né, que abriu da Natura Musical, acho que logo na pandemia mesmo. E aí eu escrevi o meu projeto de oficinas, e ali eu pensei, poxa, o que o aluno precisa para entender o que é produção? Quando eu comecei com a frase do Paulo Freire, era disso que eu estava falando. Eu não quero só transmitir, eu quero te dar ferramentas que te possibilitem chegar lá. E aí, qual é a história do Histórias de Bastidores? Eu comecei a convidar uma diretora de um festival da Casa Bloco, que é a Rita Fernandes, para ela falar o que ela faz. Ela acabou falando um pouco do festival e não adentrando muito na área dela. Tudo bem. Chamei um diretor técnico, que ele é luthier, né? Ele tem uma oficina em São Paulo, e ele faz essas guitarras, eu estou vendo aí, ó, que tem baixo, guitarra atrás de vocês. Sim. E ele constrói esses instrumentos, além de ser diretor técnico, e aí pediu o depoimento dele. E aí ele falou sobre o que um diretor técnico faz. E aí tem o depoimento dele sobre isso. Eu chamei uma atriz para ela falar como ela produz o espetáculo dela. Então, eu fui chamando pessoas de segmentos completamente diferentes, que atuam na área de produção. Eu tenho uns 50 depoimentos de produtores de áreas completamente, de diretores, produtor técnico, produtor de logística, em que eles explicam um pouco ali. Eu dei um tempo, né? Não tem muito tempo, acho que 3 minutos no máximo de vídeo, para não ficar uma coisa muito longa. E eu falei, olha, eu acho que isso é legal para usar em sala de aula, porque geralmente as pessoas não sabem o que um diretor técnico faz, o que um diretor técnico, um diretor idealizador do projeto, um curador faz, um atendimento, e por aí vai. Então, o Histórias de Bastidores, né, veio meio que para somar no meu curso, para eu botar como exemplo o que cada profissional faz, e que o aluno pudesse olhar e se apaixonar, falar, é isso que eu quero fazer, eu não quero ficar me mexendo em planilha, eu quero estar lá na montagem, eu quero, né, enfim, acho que nasceu muito de ver que as pessoas têm dificuldade de entender o que cada área faz dentro da produção, né, e não ficar nisso, eu quero ser produtor, de quê? E aí eu tento mostrar a gama de possibilidades, né, acho que meio que por aí. Ana, eu tenho uma notícia meio triste pra te dar. Quer dizer que nosso tempo já tá quase se encerrando. Mas Eu quero mais! eu quero te fazer uma pergunta antes da gente acabar. Como tu já produziu vários shows, várias coisas, tu já conheceu artistas muito grandes. Tu já falou ali, tu já trabalhou... Foi com o Caetano, né, que tu falou.
E eu queria saber, Não. assim, já teve aquele momento tiete, assim, que, tipo, tu era muito fã da pessoa e essa pessoa tava numa das tuas produções, assim, como é que foi a tua reação, assim, tu sendo muito fã? Eu sou muito fã do Gilberto Gil, muito, 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 muito. Para mim, ele é o Deus vivo da nossa música brasileira. E eu produzi um show dele em que eu tive que receber, né? Nossa. Eu tive que receber ele e levar ele até o camarim dele. Eu fiquei muito emocionada, foi muito difícil conter o choro, mas eu não deixei ele perceber. Eu tirei ele do carro, né? A esposa dele estava acompanhando ele, e ela meio que me passou ele, olha, tá, vai. E aí eu dei o braço para ele, fui de braço dado num caminho que era todo de pedra, não era uma coisa tranquila de andar. E ele, assim, não, né, já tem idade, né? Foi em 2019, ele já tem idade. E fui levando ele e não consegui segurar a emoção, ele não percebeu que eu chorei, mas eu fiz questão de dizer para ele que ele era muito importante para mim, que era uma honra estar recebendo ele. Eu não paguei de chat, não pedi autógrafo, não pedi nada, eu só caiu a lágrima e eu tinha que levar ele. Eu não tinha como tietar ele, eu tinha que segurar no braço dele e levar ele até o camarim. Era uma responsabilidade muito grande. Então, na hora, a tietagem, você dá aquele gelo, mas você tem que fazer, né? E aí você também tem que ter um limite, né, na produção. Você pode, mas com muita educação e se você sentir abertura. Mas então, Ana, a gente quer te agradecer muito por tu ter topado participar, por tu ter tirado um tempo aí pra conversar com a gente. Foi um episódio muito legal, adorei conversar contigo, tu trouxe muitas histórias, enfim, foi muito bom te ouvir. A gente quer te abrir agora um espaço pra tu poder divulgar um pouco do teu trabalho, deixar uma mensagem final, divulgar tuas redes sociais aí pra galera te seguir, a galera que tá assistindo a gente. E te agradecer muito, muito, muito obrigado por ter participado aí do episódio. Foi incrível e foi muito bom ouvir as histórias que tu contou aí sobre esses festivais. Gente, obrigada. Eu que agradeço. Vocês são super simpáticos. Amei o programa de vocês. Quero acompanhar, quero ajudar, quero somar. Muito obrigada aí pelo convite. O tempo é curto, a gente tem muita coisa para falar mesmo. Então, meu nome é Ana Luísa Aguiar, meu Instagram é Luca Aguiar, mas eu sou super low profile, né? Meu perfil é fechado. E quem trabalha em backstage gosta de ficar mais ali no backstage, não gosta de aparecer muito, né? A gente fica atrás da cortina e com muito orgulho. Cara, quero deixar um recado que quem se interessa pela área de produção, né? A gente tem uma gama aí de segmentos, de áreas, né? É um mercado competitivo? Mas o que eu falo para os meus alunos, né? Não são vocês que precisam do mercado, é o mercado que precisa de vocês, né? Então, a gente tem muita coisa, né, para passar, dá muita emoção, eu tenho muito prazer em fazer o que eu faço, não é sempre que a gente está num projeto que a gente gosta ou acredita, às vezes a gente acaba fazendo um corporativo que é mais engessado, mas também é uma estrada linda, é muita coisa, tem muita coisa para falar. Vamos fazer um próximo para eu falar do Festival de Parintins, que eu já fiz também, que é muito legal. E contem comigo, gente, que eu puder somar aí no trabalho de vocês. Parabéns, viu? E obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado, viu? E chegamos ao fim do episódio de hoje. A todos os nossos ouvintes e telespectadores, espero que tenham gostado de acompanhar essa conversa sobre os bastidores da produção de eventos musicais. Muito obrigada, Ana Luísa Aguiar, por ter aceitado estar aqui com a gente hoje e obrigada a você que está nos assistindo neste exato momento. Esse episódio foi produzido, roteirizado e apresentado por Júlia Dresch, Júlia Regla e Theo Reis Machado, e gravado no Núcleo de Mídias Sonoras da Universidade Fevale, com auxílio de Rinaldo Silveira, Carlos Roberto Pereira e orientação do professor Marco Santuário. Terminamos o episódio por aqui, mas não esqueçam de seguir o podcast e o nosso blog 2jltpod.wixsite.com/blog para ficar por dentro de tudo que está acontecendo além das gravações. Um beijo e até a próxima.